Pode se assentar, toma o seu assento. Vocês não precisam se preocupar não, porque tudo que está acontecendo aqui já estava escrito no livro da vida e Deus já tinha preparado que fosse dessa forma, que essa pregação iria iniciar no escuro. E eu tenho que te dizer mais, que o que Deus preparou para você hoje não tem diabo nenhum que segura, tá? Porque o que Deus trouxe para você é seu e você vai receber nesta noite, amém? Para quem não me conhece, o meu nome é Alisson, eu tenho 22 anos, eu vim da Marilena, sou da comunidade Nossa Senhora das Graças. Há cerca de 1 ano e 9 meses, quase 2 anos, eu tive um processo de conversão, eu iniciei um processo de conversão na minha vida. Eu tenho uma noiva, estou noivo, aqui eu trouxe comigo a minha família, o meu pai, minha madrasta, os meus irmãos, e a Andressa me chamou para fazer esta pregação e eu fiquei muito feliz, porque pela primeira vez eu estou tendo a oportunidade de pregar com os meus pais aqui, porque eles são de Rondônia. Eles é de Rondônia e veio passar esse fim de ano aqui. Mas só que quando a Andressa me chamou para preparar essa pregação, eu fiquei muito feliz em receber esse convite. Por quê? Porque a alegria daquele que anuncia a palavra de Deus é anunciar a palavra de Deus, é falar de Deus para todos. E ainda mais com este tema, que é um tema tão relevante na minha vida. Por quê? Porque quando eu estava passando por dificuldades, há cerca de 1 ano e 7 meses, 1 ano e 8 meses atrás, eu passando por dificuldades, com crises mundanas, com crises por coisa do mundo, por causa de mulher, eu estava triste, eu estava abatido, mas eu já tinha uma devoção pelo Santo Terço, eu já tinha uma devoção por Nossa Senhora, e eu falei, eu vou lá naquela gruta rezar. E eu saí da minha casa com um terço na mão e fui para aquela gruta rezar. Eu participava de todas as missas, eu ia em todos os grupos de jovem, mas eu ainda não era igreja. Porque muito se acontece isso hoje dentro da igreja católica. Muitas pessoas estão dentro da igreja, mas não é igreja. Ser igreja é você fazer a diferença. Ser igreja é você vestir a camiseta, você honrar o teu nome e honrar aquele que morreu na cruz por ti. E assim como eu ia dizendo, quando eu estava triste, eu peguei meu terço e fui em direção àquela gruta e eu comecei a rezar, comecei a chorar dentro daquela gruta e falava para Nossa Senhora, mãe me ajuda, eu já não sei o que eu faço. Eu já não sei, olha, a senhora sabe que eu tenho andado todo torto, mas eu quero que a senhora fale comigo, me diz alguma coisa. E quando eu estava dentro daquela gruta, meus irmãos, quando pensa que não bateu um vento de dentro para fora assim, ó, tocou nas minhas costas assim, aquele frio, aquele vento gelado, e eu escutei uma música que soava lá no fundo. Eu comecei a prestar atenção e eu vi que lá dentro da igreja estava acontecendo alguma coisa. E eu, do jeito que eu saí, de shorts, chinelão, camiseta regata, todo simples, cheguei na porta da igreja. Quando eu chego na porta da igreja, a Renovação Carismática está lá fazendo o grupo dia de terça-feira. E eu escutava aquele irmão pregar, e ele falava, e tudo que ele ia falando ia se encaixando com a minha vida. Tudo aquilo que ele falava ia tocando o meu coração. Foi como se Jesus estivesse enviando flechas direto para o meu coração. E quando ele acabou de falar, ele falou bem assim, você que sentiu forte no seu coração, venha diante do Santíssimo, venha diante da presença de Deus. Eu não sei o que aconteceu, quando eu vi eu já estava lá no meio da igreja de shortão, chinelo, andando em direção. Quando eu me deparei, eu me ajoelhei diante do Santíssimo e as pessoas oravam em língua, falavam e eu não entendia, mas eu queria sentir aquilo. Eu queria uma transformação da minha vida, eu já não aguentava a dor, eu já não aguentava os lamentos que eu carregava nas minhas costas, eu já não aguentava viver todo desregrado. Quando pensa que não, o Espírito Santo soprou sobre mim, meu coração começou a pegar fogo, o meu pé começou a pegar fogo, eu comecei a sentir um fogo anormal, um fogo que batiza, um fogo que transforma, mas é um fogo que não queima, é um fogo que somente devora o seu coração de amor por Jesus. E aquilo foi tocando e eu me derramei de lágrimas no chão, e eu começava a pedir perdão para Deus, eu começava a lembrar de tudo que eu tinha feito, e eu me arrependia, eu pedia perdão, e eu falava para Jesus que eu queria seguir uma vida, eu queria seguir um caminho reto, e eu queria andar junto com Ele. A partir do momento que eu saí daquela igreja, batizado no
Espírito Santo, a minha vida nunca mais foi a mesma. E é por isso que eu quero te dizer, se você veio aqui hoje, e se você pisar o seu pé fora daquela igreja, cheio do Espírito Santo, a sua vida nunca mais será a mesma. E eu decreto isso em nome de Jesus, que hoje você já não sairá daqui da forma que você entrou, amém? Eu vou pegar uma palavra que eu preparei para vocês, na verdade é a palavra que está escrito lá no lema, que diz assim: todavia, Deus nos lá revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra tudo, mesmo as profundezas de Deus, pois quem conhece as coisas que há no homem, senão o Espírito do homem, que há nele reside? Mas também as coisas de Deus ninguém as conhece, senão o Espírito Santo de Deus. Ora, nós não recebemos o Espírito do mundo, mas sim o Espírito que vem de Deus, que nos dá a conhecer as graças de Deus, nos prodigalizou. Palavras do Senhor. Graças a Deus. Olha, meus irmãos, neste tema de hoje, a força do Espírito Santo, nós precisamos entender primeiramente o que é o Espírito Santo, quem é o Espírito Santo. O Espírito Santo é nada mais, nada menos que Deus. É a terceira pessoa da Santíssima Trindade. Para a gente entender um pouco melhor, precisamos voltar lá no Antigo Testamento, quando Deus criou o mundo, e no Antigo Testamento, quando Deus queria falar com os profetas, era o próprio Deus Pai que comunicava com eles. Tanto é que todos aqueles que viam Deus face a face nas sinagogas, eles morriam. Então Deus comunicava sua voz para conversar com os seus profetas sobre os seus eleitos. Mas já ali no Evangelho, é Jesus Cristo que vem, é Jesus Cristo quem anuncia a boa nova, é Jesus Cristo quem prega. E antes de Jesus morrer, ele diz: eu vou, mas eu vou deixar o outro Paráclito para guiar-vos, para ensinar sobre todas as coisas, para ensinar-nos a respeito da verdade. E olha, no Antigo Testamento, Deus, Evangelho, Jesus. E do Novo Testamento para frente, o Espírito Santo age sobre nós. E para entendermos um pouco mais, eu quero voltar quando Moisés estava lá diante do seu povo, quando Moisés estava apacentando os cordeiros ali, quando ele olha uma mata e ela pega fogo, e aquele fogo não cessa, aquele fogo não queima. E ele chega até perto daquilo e ele, o que é isso, meu Deus do céu? E Moisés fica encantado, porque aquele fogo queimava e não se consumia. E daquela nuvem, depois daquele fogo veio uma nuvem com a voz do Senhor que anunciou que ele seria o profeta das nações. E Moisés era uma pessoa ungida de Deus, ungida de um tanto. Aonde Moisés passava, as pessoas sentiam a presença de Deus. E Moisés era um cara tão ungido no Espírito Santo, que quando ele morreu, Deus dividiu o Espírito Santo que existia no Moisés entre 73 homens, e os 73 homens queimavam na presença de Deus, de tão forte que era a presença do Espírito Santo em Moisés. Também nós vemos mais para frente, no rei Davi. Olha, é muito interessante essa história de Davi, por quê? Porque quando Deus pegou o seu mensageiro e falou: vai até a casa do pai deste menino e você vai escolher um deles será o eleito, um deles você vai pegar o óleo, vai ungir a cabeça ungir a cabeça com o óleo santo, que é o Espírito Santo. Olha, Jesus, aí esse profeta foi e chegou lá e conversou com o pai do menino, falou: olha, a história é assim, assim. Claro que não é desse jeito, eu estou explicando para vocês para ficar fácil para vocês entenderem. Esse homem chega lá e fala assim: ó, a história é a seguinte, Deus me mandou aqui, é para mim ungir um dos seus filhos com óleo e ele será o rei. Aí aquele homem falou assim: tá, então deixa eu pegar o fortão lá, vem o fortão aqui, ó, vem aqui. Daí, não é esse não, Deus falou para ele, não é esse não. Chama o do olho claro lá, o grandão, não é esse não. E foi chamando um por um, mas faltou um, que era o mais fraco, que era o mais pequeno, que era aquele que era excluído pelo seu pai,
que era aquele que era carregado de fazer todas as tarefas de casa, todos os deveres, apacentar o rebanho, era somente ele. Inclusive neste momento ele estava apacentando o seu rebanho do seu pai. Quando Davi começa a vir na direção daquele homem, Jesus fala assim: ei, olha aqui para mim, está vendo aquele que está vindo lá? É ele que eu quero. Pega esse óleo, unge a cabeça deste menino, pois ele será um novo profeta das nações, ele será um rei, ele será cheio do Espírito Santo. E um detalhe, era um pequenininho, era um magricelo, um mais novo, 17 anos. Mas aquele menino foi ungido com óleo sagrado, ungido com o Espírito Santo. Mas só que ele não começou a exercer o seu ministério. Ele começou ainda ali trabalhar com seu pai, continuou trabalhando com seu pai, e Deus foi trabalhando conforme a necessidade, para com que Davi assumisse o trono. E um dia, o município, vamos colocar assim, o município vizinho veio bater de frente com o município na qual Davi vivia, com um gigante, o cara, coisa mais forte, cara de 2 metros e pouco, grandão assim, ó, armadura, um capacetão, chegava todos os dias na porta da cidade e falava: tem um homem aí para confrontar comigo? Porque qual era a intenção dele? Ele queria combater com um soldado, e quem ganhasse a guerra serviria o outro, aquele município serviria o outro município. Esse era o objetivo dele, e todos os dias ele vinha e batia na porta da cidade: tem algum homem aí para bater de frente comigo? E o rei com medo, o rei daquela época com medo, ele ali no cantinho dele, falou assim: olha o tamanho desse cara, quem que eu vou para brigar com ele? Quem que eu vou para derreter esse cara? Aí ele pegou e ficou na dele, e o cara vinha todos os dias, e assim foi durante 15 dias, o cara vinha e afrontava. Mas quando pensa que não, meu filho, um dia o menininho estava passando por ali, Davi passando por aquele canto ali, escutou aquele homem falar: e o que está acontecendo aí? O que esse cara está falando? Tem homem aqui? Tem homem aqui, eu sou homem. Davi falou: eu sou homem. E ele falou assim: esse homem, ele está vindo confrontar todos os dias, é assim, quem ganhar, ganhou, quem ganhar vai... Davi chegou no rei e falou assim: põe eu para brigar com esse homem aí, ó. Põe eu que eu vou arrebentar ele, eu vou jogar ele para baixo. E ele falou assim: olha o seu tamanho, como é que você vai derrotar um gigante? Olha o tamanho desse homem. E ele falou bem assim: deixa comigo. Sabe por quê? Porque quando meu pai me excluía, quando meu pai me colocava lá no rebanho, eu cuidava daquele rebanho como se fosse a minha vida. E quando um leão vinha atacar, eu batia no leão, eu matava urso. Quando ninguém via, era eu quem protegia o meu rebanho. E hoje eu quero proteger o meu rebanho, que são vocês. Vocês são o meu rebanho, e eu quero defender cada um de vocês. E o rei falou bem assim: põe a armadura nesse homem aí, vamos pôr ele para lutar. Na hora que pôs o capacete na cabeça de Davi, que rodou, o capacete deu umas voltas assim, ó, de tão grande que era, e ele era pequenininho, estreito, e aquele colete não cabia nele. Ele falou: ei, deixa assim, porque o que é de Deus é de Deus. O que é de Deus o homem não toca. E o Davi foi para aquela batalha, pegou um estilingue no bolsinho ali, ó, pegou uma pedra. Na hora que o gigante chegou, eu falei assim: ei, tem homem aí? Davi falou: tem homem aqui sim, pode vir que eu estou preparado, nego, pode vir que eu estava te esperando. E ele veio para o combate. Quando pensa que não, Davi pegou uma pedra, só deu uma em Golias, Golias caiu por terra. Olha o tamanho do homem e olha o que ele fez, ele derrotou o gigante. O que eu quero dizer para vocês com isso, nego? Não importa o tamanho da sua dificuldade, não importa o tamanho dos seus problemas, e se você é fraco corporalmente, mas espiritualmente você tem um Deus que te protege, um Deus que te rege, e um Deus que não vai deixar inimigo nenhum tocar a mão em você. Tá entendendo, nego? O que é seu é seu. O que é seu, o inimigo não toca. Porque tu é ungido do Senhor. Tu é um cheio do Espírito Santo. E olha, e assim foi se passando. Mas daí você me fala: Alisson, mas só que no Antigo Testamento era uma coisa. Chegava ali, dava o Espírito Santo, escolhia um, enviava o Espírito Santo para ele, escolhia outro, enviava o Espírito Santo para ele. Eles eram os escolhidos de Deus, certo?
Certo, de fato as pessoas do Antigo Testamento eram escolhidas por Deus, mas quando Jesus veio, nego, que ele falou bem assim: eu vou, mas eu vou deixar o Espírito Santo sobre todos vocês. A partir daquele momento, nós somos convidados a ser cheios do Espírito Santo. Nós somos convidados a receber o Espírito Santo. Nós somos convidados a ser Moisés. Nós somos convidados a ser Davi, a ser Salomão, a ser Gedeão. Nós somos convidados a ser profetas do Senhor, cheios do Espírito Santo, ungidos pela força do Espírito Santo. Nós somos convidados a ser Paulo. Nós somos convidados a ser Pedro. Nós somos convidados a ser os discípulos do Senhor, cheios do Espírito Santo. Nós somos convidados a receber um Pentecostes em nós, assim como aconteceu lá no tabernáculo, Atos dos Apóstolos, capítulo 2. O Espírito Santo veio sobre todos eles, apossou sobre eles. A partir daquele momento eles não teve mais medo. Eles saíam anunciando a palavra de Deus. Um morreu apedrejado, outro morreu de cabeça para baixo, outro foi esfaqueado, outro foi esgoelado. E assim foi, todos cheios do Espírito Santo. E quando eu digo cheio do Espírito Santo, meu nego, eu digo que depois da morte é só sucesso. Depois da morte é céu. Depois da morte é glória. Depois da morte é na presença de Deus. É num lugar onde você não sente dor, onde você não sente angústia, onde você não sente medo, onde existe um Deus que você quer adorá-lo, amá-lo e receber toda a glória possível de Deus. Olha, então o que eu digo? A partir do Novo Testamento, o Espírito Santo é para nós. Mas de que forma nós recebemos o Espírito Santo? O Espírito Santo ele vem aonde ele é clamado, aonde ele é esperado e aonde Deus o envia. Olha, existem 3 formas aqui. Se Deus não te enviar o Espírito Santo, imediatamente você clama. Se você não receber o Espírito Santo clamando, você implora para Jesus que o Espírito Santo descerá sobre ti e te convencerá sobre todas as coisas. Olha, e eu quero apresentar sobre esta palavra, que eu ainda não toquei no assunto, mas esta palavra é no livro de 1 Coríntios, tá bom, irmão. 1 Coríntios, capítulo 1 de Coríntios. Olha, capítulo de Coríntios foi escrito por São Paulo. Capítulo 2 de Coríntios, escrito por São Paulo. Mas nós, ao lermos esses 2 capítulos, nós notamos algo extraordinário, é muito diferente. Nem parece que as 2 foram escritas por Paulo. Por quê? Porque no capítulo 1 de São Paulo, ele foi no início da sua conversão. E o que acontece no início da nossa conversão? Eu comecei a deparar isso com o começo da minha conversão. Quando eu senti o Espírito Santo, que eu saí daquela igreja, eu mal comia, eu mal dormia, eu rezava sem cessar, eu dormia no chão, era oração aqui, oração lá, dando glória a Deus nos problemas, dando glória a Deus no serviço, dando glória a Deus em casa. Quando o pecado vinha, eu metia o pé na bunda do diabo. É assim, quando você se converte, quando você sente a presença de Deus, você só quer saber de Deus. Você está totalmente apaixonado, envolvido por Deus, você só busca a presença de Deus, mas acontece que neste período, você vê as coisas erradas, e você fala, isso está errado, isso não pode acontecer, você bate de frente. Por quê? Porque você está cheio do Espírito Santo, impulsionado por Deus. Porque quando nós nos convertemos da primeira vez, é Deus que nos dá um impulso. É a mesma coisa que nós pegarmos uma bola e jogar no chão. Ela desce no impulso, mas a partir do momento que ela começa a subir por conta própria. E é assim que faz com a nossa conversão. Quem aqui já teve um processo de conversão, quem aqui já tem uns 2 anos, 3 anos de caminhada, sabe do que eu estou falando. No começo é 1000 maravilhas, no começo é Deus para lá, Shurikan, Taralabai, é no Espírito Santo, no fogo, na oração, no rosário, no terço, é assim. Mas só que depois disso, Jesus fala bem assim, você está pronto, meu filho, agora anda. É aí que o bicho pega, meu filho. É aqui que entra bem aqui.